Se é justo, não é amor. Justo é, isso aqui é teu. Isso é justo. O amor, isso aqui não é teu, mas você precisa. Que é a premissa do direito. Boa. Eu citei isso semana passada para vocês. Você não merece, mas você precisa. Isso é a caridade, isso é o amor. Isso é o amor. Caramba. Como é as a pessoas Caritas. precisam saber disso, né? O problema é que os bons não têm tanta coragem e audácia como os maus. Isso, eu acho Mas isso. eu também penso, e isso diz, eu tenho lido muito Tzvetan Todorov, que fala como combate o mal. Combater os bárbaros, você corre um sério risco de se tornar um bárbaro também. Justamente. Então, você não combate o mal destruindo o mal, porque senão você se arma. E esse bem e esse mal está dentro de nós. Todos nós temos um homofóbico dentro de nós. Todos nós temos um perverso dentro de nós. Um racista. Um racista, um xenófobo. Misógino. Um misógino. Está dentro de nós, sim. O que você tem que fazer é quem que você alimenta. Isso. Eu dizia uma coisa assim, quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz o que a gente sabe. O que a gente sabe com perfeição é ser perverso. É saber qual a ferida tua e onde te dói e te calcar em cima dela. Porque esse é o nosso repertório, nós somos educados assim. Eu pergunto para as famílias na paróquia, eles ficam admirados, olhando, de qual é a primeira palavra que a criança aprende? Papai, eu falo, não. Mamãe, não. A primeira palavra que a criança aprende é não. É a negação. Você pode querer oferecer até uma coisinha para a criança, ele faz. Como é que a criança aprendeu isso? Por que ela aprende a falar não? Porque é a palavra que ela mais ouve. Não mexe aí, não faça isso. Não pode. Por isso que ele aprende a falar não e fazer não com a cabeça, mesmo que ele não fale. Ou aprende a bater, aprende a agredir. E nós aprendemos na nossa cultura, bateu, levou. Ô, Padre Júlio, por que Deus cria a gente com esse potencial, assim, de sermos tão ruins e tem que mandar um filho dele para ensinar a gente a ser bom? Eu penso que essa questão do livre-arbítrio, ela tem uma relatividade dependendo da cultura que você está. Por exemplo, na África, por que são tão cruéis com as crianças albinas? Nós temos convivido com uma irmã que viveu muito tempo na África e o ancião daquele grupo às vezes fala, essa criança tem espírito mau e matam a criança. Agora, por que o Estado de Israel extermina as crianças palestinas? É por causa do Hamas? Por que esse genocídio? O Papa Leão tem se manifestado, em pouco tempo que ele está como Papa, ele já se manifestou inúmeras vezes. Cesse essa violência em Gaza. Cesse essa violência. Será possível que só nós que estamos vendo? E mesmo assim a grande mídia não mostra a agonia, matar de fome, e é uma técnica genocida, porque a técnica genocida é matar as crianças, para que esse povo não tenha futuro. Não sejam futuramente inimigos de Israel. Então eles matam as crianças, porque você não... É uma coisa, inclusive bíblica. Porque quando você pega o Antigo Testamento, o texto judaico do Antigo Testamento, o intuito de fazer com que o povo permanecesse no deserto por 40 anos não era meramente da purificação dos vícios do Egito, mas era tempo suficiente de formar um exército que era coordenado por Josué. Ele precisava de mão de obra para poder invadir a terra prometida, destruir as tribos pagãs que viviam no território chamado de terra escolhida ou prometida, e ali então esse exército ia dominar de forma militar. E o que está acontecendo hoje no território da Palestina nada mais é do que aconteceu durante o Êxodo. Formar um exército e destruir aquilo que pode ser uma ameaça futuramente. E que essa técnica genocida, o rei Herodes Justo. O especialista que mandou matar as crianças, como no tempo de Moisés, as parteiras que foram desobedientes e não matavam as crianças. Essa perversidade, ela mora em todos nós. Você tem que buscar de que lado você tem que estar. Por isso que estar do lado de Jesus, ou estar do lado do que humaniza, ou estar do lado que não aceita a perversidade, sempre é um lado perigoso, sempre é um lado arriscado. E isso na história
está demonstrado. Por que mataram Martin Luther King? Porque era excessivamente bom. Por que mataram Mahatma Gandhi? Então a gente vai vendo, isso se repete na história. Então a gente não tem que dizer, e Santo Agostinho fala muito isso do amor. Essas pessoas amam a si mesmas, Sim. amam o seu próprio projeto. E Santo Agostinho diz, o amor que move tudo. E move também a perversidade. Elas amam a si mesmas, elas amam o poder, elas amam a sua própria etnia. Santo Agostinho fala uma coisa interessante, que a gente está com o Papa Agostiniano, e aqui estava comentando com o Padre Fábio. E o Padre Júlio também, para quem não sabe, Padre Júlio foi agostiniano também no período da formação acadêmica dele, da filosofia, né, padre? Noviciado. No noviciado, o Santo Agostinho usa muito o exemplo da água e do óleo. Ele fala, o meu amor é meu peso. E ele diz que o amor coloca cada um no seu lugar. Por isso, quando você põe o óleo na água, não mistura. O óleo fica num lugar e a água fica no outro. E Santo Agostinho diz aquela frase famosérrima, que não pode ser tirada do contexto. Ama et fac quod vis. Ama e faz o que quiseres. Mas que ela é corrompida, né? Você tem que ler o texto no contexto, senão ele vira pretexto. É porque senão, em nome do amor se faz tudo, inclusive mata-se. Toda vez que você comer um fruto proibido, você será expulso de algum paraíso. No fundo, tudo isso quer dizer para nós, a gente tem que resistir. Muitas vezes as pessoas dizem, você entrega aquele pão de manhã, por que isso causa tanto ódio, tanta raiva? Tem que ser bom causa tanto ódio, padre. Boa Partilhar pergunta. o pão que nós entregamos todos os dias de manhã é feito por nós mesmos na nossa padaria. Inclusive estamos ampliando a padaria. Por que causa tanto impacto dar o pão? Porque é uma forma de resistir. E aí, esses que reprimem, que falam que a Cracolândia desapareceu, não querem ver os pobres. Todos se irritam com a presença dos moradores de rua. E os criminalizam, e fazem isso que o Padre Fábio lembrou. Criminaliza, julga e executa. São muitas as coisas que, num momento como esse, e vocês são extremamente gentis de que a gente acaba falando tanto, quantas reflexões nós temos que fazer. E nós estamos vivendo um momento, e o Papa Leão está assumindo isso, como o Papa Leão XIII assumiu o momento da Revolução Industrial, o Papa Leão XIV está assumindo a revolução da inteligência artificial. O risco que nós estamos tendo com a inteligência artificial. Inclusive fizeram esses dias vídeo onde eu apareço no vídeo. A sua voz. A minha voz, o fizeram meu com o rosto. Padre Zezinho também. Fizeram isso, inclusive com o cardeal arcebispo de São Paulo, pedindo ajuda e mostram a criança, a situação, e é um golpe. Nossa. Nós vivíamos a sociedade que dizia, eu preciso ver para crer. Hoje você tem que ver e saber. E acho que isso é uma coisa que vocês poderiam ajudar muito, e que pessoas que têm a força na opinião pública que o Padre Fábio tem, de como decodificar a inteligência artificial. Sim, mas assim, é muito difícil mesmo. Hoje ela chegou em um ponto que ela realmente tem movimentos muito perfeitos, você tem a movimentação, você tem a voz muito semelhante. Igual. O que eu falo é assim, quando você quer saber se uma coisa é de verdade, por exemplo, no caso do Fábio Marinho vai ficar um pouco mais fácil, porque ele já tem uma rede oficial no Instagram, que a galera vai lá, quer saber se ele falou mesmo? Se ele falou, vai lá no dele, oficial, né? vai no canal dele, essa olha... é uma pista. Se não tiver no canal oficial, não tem que considerar. Entra ali, manda uma mensagem lá pra galera dele, se você não responder na hora, ele vai responder, ó, padre, eu tô vendo que você tá ajudando isso aqui mesmo, é de verdade? Então, falaram isso pra mim. Fazendo uma boa ação que não vai dar em nada. A gente viu esse teu apelo, só que não tá na tua rede oficial. É isso. Mas aí a pessoa tem que ter a sensibilidade de fazer isso, de buscar, só que a maioria se deixa comover pelo apelo feito como uma figura, Padre Júlio, que para nós exerce uma função, graças a Deus, de um arquétipo daquilo que deve ser feito enquanto caridade, trabalho, e mostrar o trabalho, a fé com a ação, a fé com a prática.
a imagem do Padre Júlio, não estando no canal oficial dele, gera comoção independente do canal. E muitas pessoas acabam indo pela comoção só de ver a imagem. Exatamente. E algumas pessoas disseram para mim, eu fiz a doação depois que eu vi. Isso. Então, a gente tem que dar dicas para as pessoas. Por exemplo, uma outra dica é, quando uma coisa é fora do comum, é extremamente fora do comum, não é desconfie. verdade. Depois, se tem uma informação, busque outros canais. Sexta-feira à noite, eu estava na rua, a gente estava tendo sopa com os moradores de rua, eu recebi uma informação, eu levei um susto com aquela informação. Aí eu fui procurar outros canais para ver se tinha aquela informação. Então aí eu fui no G1, tinha informação, aí eu fui no CNN, tinha informação. Então você tem que buscar várias fontes antes de multiplicar uma informação que não é verdadeira. Inclusive estão colocando posts com a imagem do Papa Leão com frases que ele não disse. Então você tem que buscar o canal oficial, é o Vatican News. Mas tem gente já falsificando o logo do Vatican E foi tão News. imediato, padre, porque na missa de início do ministério dele, eu estava no Vaticano, e imediatamente, quando terminou, um canal de televisão traduziu a homilia dele de forma totalmente equivocada. Eu entrei e fiz um comentário, mas assim, eu acabei. Falei, isso aí é um estagiário que está fazendo ou é mau caratismo de vocês? Porque não foi dita uma palavra dessa. A homilia do início do ministério petrino dele na Praça de São Pedro. Imediatamente eles traduziram de forma tendenciosa e equivocada e a matéria está lá. Continuou errado. A gente tem que ter, eu acho que é a função social de um podcast como esse que nós estamos. É importante, pedagogicamente, as pessoas terem informações de saber aquilo que você está vendo. Você está vendo, é a imagem daquela pessoa, é a voz daquela pessoa, mas ele está tendo um comportamento inusual. Isso não faz parte do repertório. Veja no canal oficial dele se ele diz isso. Se é uma coisa completamente absurda, cuidado. Não replique informações que você não tenha certeza de que existem várias fontes e fontes oficiais. Se eu tenho dúvida, esse é um princípio da moral cristã. Eu não devo agir na dúvida. As pessoas, o Padre Júlio fez esse alerta e de fato as pessoas precisam ficar muito atentas. Quem nos conhece já sabe a métrica do nosso trabalho, tem que ter o discernimento de falar, mas isso não tá parecendo com o Padre Fábio, Mas isso não parece com o Padre Júlio. Às vezes conhece o seu padrão, né? A gente, Padre Júlio, claro, eu acabo que eu me espelho muito no trabalho público do Padre Júlio, Padre Zezinho, que vocês sabem que é meu pai. Vocês conhecem a nossa métrica, porque nós somos padres que vieram pra mídia e a gente não tem medo da mídia. A gente fez da mídia um canal para chegar onde a igreja, por vezes, fisicamente não chegou. Vocês já nos conhecem e conhecem as nossas verdades, então não se deixem levar por mentiras, pelo veneno que o Padre Júlio falou. Não beba o veneno. Esse é o grande mal da internet hoje, porque o ódio das pessoas, porque tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que não gosta do Padre Júlio, tem muita gente que não gosta do Padre Zezinho, enfim, tem muita gente que não gosta nem de si mesmo. Então, é natural que essas pessoas destilem veneno. Agora, vocês que têm o mínimo de delicadeza de nos amarem apesar de nós, tenham a delicadeza também de nos pouparem desses excessos. Quando vocês verem um veneno contra a gente, sejam os primeiros a saírem disso. Pra gente não ter que ficar sempre justificando o que a gente faz. Ou vocês nos abraçam e confiam no que a gente faz, ou não vale a pena vocês serem meramente seguidores, porque a gente não precisa de quem nos espia. A gente precisa de quem forma uma unidade em torno do nosso trabalho.